Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre a função Carry no Google Planilhas. Nesta aula, vamos aprender a filtrar por intervalo de datas e também considerando critérios de texto dentro do intervalo de datas, utilizando a função Carry. Neste exemplo, informo data inicial e data final e automaticamente é feito o filtro. E dentro do intervalo de datas, eu posso considerar dois critérios de texto. Neste exemplo, estou trabalhando com dois critérios de texto, mas você pode trabalhar com mais critérios. Limpando os critérios de filtro, retorna toda a base de dados. Beleza? Entendido o tema da nossa aula? Então vamos para outra planilha fazer a função a partir do zero. Nesta planilha, pessoal, coloquei uma aba para o filtro e já especifiquei os critérios que eu vou trabalhar dentro da função Carry. E a minha base de dados está na aba Dados, a partir da linha 1, coluna B. Voltando para o filtro, primeiro vamos fazer um filtro por intervalo de datas. Depois nós vamos evoluindo a fórmula. Antes de fazer a função, vamos aumentar o zoom para facilitar a visualização. Célula selecionada, igual Carry. Seleciona a função Carry. Se não aparecer as instruções, clica sobre o ponto de interrogação, que vai aparecer as orientações. Primeira informação é a área com os dados. Podem fechar as instruções com o cursor ainda dentro da fórmula. Vamos para a aba de origem dos dados e selecionar toda a área. No meu caso, vou selecionar a coluna inteira. Selecionei a área com os dados, volto no filtro, ponto e vírgula. Depois de referenciar os dados, preciso definir os critérios de filtro. Então, depois de ponto e vírgula, vocês vão abrir e fechar aspas duplas. E dentro das aspas duplas, select asterisco, ou seja, quero selecionar todas as colunas. Por isso eu coloquei asterisco. Selecione todas as colunas, where, que quer dizer onde, e aí qual a coluna que eu tenho a data na base de dados. No meu exemplo, a data vai estar na coluna C. Então, eu vou considerar esta coluna como critério. Voltando para a fórmula, como eu saí da função, fechou o parênteses. Podem apagar esse parênteses, que foi fechado. Dentro das aspas duplas, depois do where, a coluna critério, onde tem a data. Coluna C, então eu quero filtrar onde na coluna C for maior igual. E aí eu coloco date, pode ser assim, em caixa alta, onde date, espaço, abro e fecho aspas simples. E dentro da aspas simples, abro e fecho aspas duplas. Detalhe importante, pessoal, não pode colocar espaço entre aspas simples e aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos fazer o seguinte: nós precisamos informar
o formato da data critério, separando ano, mês e dia, que é o formato utilizado pela função carry. Se nós deixar a data no formato brasileiro, que é dia, mês e ano, não vai dar certo. Então, nós vamos fazer o seguinte: e comercial, e aí informo ano, o ano, abre e fecha parênteses, o ano da data inicial, no meu caso vai estar na célula C1. Então, dentro do parênteses, referencio a célula do critério data inicial. No meu exemplo, C1. Fora do parênteses, nós vamos colocar mais um E comercial, tecla Shift número 7, está ali o E comercial, abro aspas duplas, tracinho, fecho aspas duplas. Mais um E comercial, e agora eu preciso informar o mês. Então, depois do E comercial, mês. Abro e fecho parênteses. De qual data eu vou capturar o mês? Da minha data inicial, que consta na célula C1. Fora do parênteses, mais um E comercial, abro e fecho aspas duplas, e dentro das aspas duplas, mais um tracinho. Ok, então já temos ano e mês. Fora das aspas duplas do tracinho, mais um E comercial, e agora eu preciso do dia. Dia, abre e fecha parênteses. O dia da data inicial. Coloquei o cursor dentro do parênteses e selecionei a célula. E aí, depois do dia, eu preciso mais um E comercial. E comercial. Essa parte, pessoal, é o filtro pela data inicial. Nós já podemos testar. Fora, pessoal, da última aspas duplas, vocês podem colocar ponto e vírgula e especificar em qual linha consta o cabeçalho da base de dados. No meu exemplo, o cabeçalho está na linha 1. Então, coloquei linha 1 dentro da função. Podem fechar o parênteses e pressionar Enter. Vamos ver se o filtro vai funcionar. Como eu não coloquei data, retornou toda a base de dados. Vamos fazer o seguinte, colocar uma data inicial. Pode ser 15/1/2022. Pressionei Enter. Ok. Filtro pela data inicial já está funcionando. Agora eu preciso limitar considerando a data final. Eu vou pôr já uma data final. Seleciona a função, a célula onde consta a função, e antes da última aspas duplas, vocês vão colocar AND, que quer dizer e. Cuidem, pessoal, que tem apenas uma aspas duplas depois do AND. E aí, novamente, preciso referenciar a coluna C, que na minha base de dados tem as datas. AND C, agora for menor ou igual que date, e aí precisamos abrir e fechar aspas simples, e dentro da aspas simples, abrir e fechar aspas duplas. Cuidem que não pode ter espaço entre a aspas simples e as aspas duplas. Eu já vou aumentar a largura dessa área da fórmula para facilitar a visualização. E dentro das aspas duplas, vocês vão colocar E comercial. Então, dei um espaço e coloquei E comercial. E preciso repetir novamente
essa parte do ano, mês e dia. Eu poderia copiar, pessoal, mas eu vou digitar para não restar dúvida. Então vamos lá. Ano, abre e fecha parênteses. Eu quero pegar o ano da data final. Então coloco o cursor dentro do parênteses e seleciono a célula. Ou você pode digitar também. Digitar a célula. C2. Beleza. Depois do parênteses do ano, então cuidem para não sair fora das aspas duplas. Nós estamos trabalhando dentro desta aspas duplas. Depois do parênteses do ano, eu preciso colocar um e comercial, espaço, abre e fecho aspas duplas, e dentro das aspas duplas, tracinho. Fora das aspas duplas, e comercial, e agora vai vir o mês. O mês, abro e fecho parênteses. Dentro do parênteses, célula da data final. O meu exemplo, C2. Fora do parênteses, mais um e comercial, espaço, abro aspas duplas, tracinho, fecho aspas duplas. Mais um e comercial, e agora vem o dia. Abre e fecho parênteses, dentro do parênteses, célula C2, onde eu tenho a data final. E depois do parênteses, preciso de mais um e comercial. Beleza, galera? Pressiona Enter. Vamos ver se o nosso filtro vai funcionar. Já funcionou. Deixa eu diminuir isso aqui para 20, que aí fica menos informação. Show de bola, galera! Filtro entre data funcionando. Mas e agora? Como que eu vou colocar os critérios de texto nessa história? Nesta aula, pessoal, nós vamos exercitar o raciocínio. Beleza, prosseguindo, célula da fórmula selecionada, antes da última, aspas duplas, espaço e mais um end, espaço, e qual a coluna do primeiro critério de texto? No meu exemplo, é o produto, e na minha base de dados, o produto consta na coluna D. Então, depois do end, informo a coluna D, contains, onde na coluna D contains, e aí nós vamos fazer o seguinte, espaço, abro e fecho aspas simples, dentro da aspas simples, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos fazer o seguinte, 2e comercial. E entre os e comercial, referenciar a célula que contém o critério de texto. No meu caso, está na célula D2. Eu posso simplesmente digitar ou selecionar a célula. Opa, acabei saindo da função. Beleza, já tenho o primeiro critério de texto. Já vamos testar para ver se está funcionando. Eu vou colocar uma lista suspensa para o produto. Dados, validação de dados, lista de um intervalo, selecionar intervalo, minha base de dados. Eu prefiro fazer o passo a passo, pessoal, para não restar dúvida. Salvar. Voltando na aba filtro, eu quero produto 10. Filtrou, funcionando pelo filtro de data e critério de texto. E agora, como que eu vou colocar mais critérios de texto? Vai ser bem simples. Antes da última, aspas duplas, end, espaço, qual a coluna do segundo critério de texto? No meu exemplo,
é cliente. E na minha aba Dados, os clientes estão cadastrados na coluna H. Então, coluna H contém... Cuidem, pessoal, para digitar certo, bem com calma. Onde na coluna H contém... E aí, abro e fecho aspas simples. E dentro da aspas simples, abro e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, 2E comercial. E entre os E comercial, a célula onde consta o critério. No meu exemplo, célula H2. Pressiona Enter. Agora eu vou colocar mais uma lista suspensa para os meus clientes. Guia Dados, coluna Clientes. Salvar. Vamos ver. Dentro deste intervalo, eu tenho apenas Luan Oliveira. Peguei outro, não pega. Filtro certo. Ok. Funcionando o filtro entre datas e por critérios de texto. Mas agora, vamos pensar o seguinte. Eu quero fazer o filtro somente por texto. Desta forma, a minha função não vai funcionar, porque eu preciso da data inicial e da data final para fazer o filtro. Então, agora, nós precisamos analisar algumas condições. Primeiro, eu preciso de uma condição para verificar se a data inicial e data final são diferentes de vazio. Eu vou pôr esse critério, pessoal, na célula A1, para não colocar tudo em uma fórmula, que vai ficar muito grande. Então, na célula 1, igual ifs, nós vamos utilizar essa função de análise de expressões lógicas. E dentro da função ifs, nós vamos trabalhar com a função e. E dentro da função e, eu vou fazer o seguinte. Se a célula C1 for igual a vazio, ponto e vírgula, e a minha célula C2 também for igual a vazio, abri e fechei aspas duplas, que quer dizer vazio, fecho parênteses, ponto e vírgula, abro aspas duplas, coloco 1 e fecho aspas duplas. Então, se eu não tenho data inicial e data final, me retorna 1. Ponto e vírgula, novamente a função e. No entanto, se somente a célula C1 for igual a vazio, fecho parênteses, ponto e vírgula, abro aspas duplas, também retorna 1. 1 entre aspas duplas. Ponto e vírgula, novamente função e, mas agora eu não tenho a data final, que é a C2. Então, se C2 for igual a vazio, fecho parênteses, ponto e vírgula, também retorna 1. Ponto e vírgula, novamente função e por fim, C1 é diferente de vazio, então menor, maior, ponto e vírgula, e C2 também é diferente de vazio. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Então, se eu tenho data inicial e data final, eu quero que retorne 2, entre aspas duplas. Fechei o parênteses, pressionei Enter, retornou 1, porque eu não tenho data inicial e data final. Se eu colocar data inicial, continua com 1, porque eu preciso das duas datas para fazer o filtro entre datas. Se eu colocar a data final, muda para o 2. Então, eu já sei
que o filtro entre datas ele vai ser executado se eu tenho um 2 na célula A1. Então, na nossa função carry, nós vamos fazer o seguinte agora. Depois do igual, a fórmula C. Abrir parênteses, já abriu automaticamente. Então, se a minha célula A1 for igual, abro aspas duplas, 2, fecho aspas duplas. Então, se for igual a 2, executa a função carry que nós fizemos, referente ao filtro entre datas e texto. No entanto, se entrou na condição que eu tenho 1, que não tem o filtro entre datas, nós vamos fazer o seguinte, ponto e vírgula, e agora precisamos repetir a função carry, trabalhando apenas com texto. Então, carry, selecionei a função, preciso referenciar a área com os dados, no meu caso é a coluna inteira. Opa, aqui eu peguei, pessoal, só o cabeçalho. Dá para fazer assim, ó. Retira esse 1 e referencia apenas as colunas. Voltando na aba filtro, então, se for por texto, já fechou o parênteses da função carry, senão ficaria assim, ó, pessoal. Vou deixar assim por enquanto. Falta eu fechar o parênteses da função carry e também da função C. Então, depois de selecionar a área de dados, ponto e vírgula, abro e fecho aspas duplas e dentro das aspas duplas, select asterisco para selecionar todas as colunas e agora eu vou direto para os critérios de texto. Então, where, onde a minha coluna de critério dos clientes, que eu já informei, é a coluna D. Então, coluna D, select coluna D, where contains. Então, selecione onde na coluna D contém, abre e fecho aspas simples, dentro das aspas simples, abre e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, espaço e 2E comercial. E entre o Z comercial, a célula onde eu tenho o critério. Antes da última aspas duplas, nós vamos colocar AND para ir para o próximo critério. Então, AND, qual a coluna que eu tenho o próximo critério? No meu caso, é a coluna onde eu tenho os clientes na base de dados, que é a coluna H, que eu já demonstrei para vocês anteriormente. Então, coluna H contains, abre e fecho aspas simples, entre aspas simples, abre e fecho aspas duplas. E dentro das aspas duplas, 2E comercial. E entre o Z comercial, a célula critério, que no meu exemplo é H2. Show de bola! Agora vocês vão colocar ponto e vírgula e colocar o número da linha que tem o cabeçalho. No meu exemplo, o cabeçalho da base de dados é na linha 1. Fecho parênteses da função carry e fecho parênteses da função C. Show de bola, galera! Feito a fórmula. Pressiona Enter. Pelo filtro entre datas, ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Retirei a data, já retornou toda a base de dados. Deixa eu fazer isso aqui, diminuir. Escolhi um critério,
Produto 2. Cliente, só tem cliente. Cliente 9. Luan Oliveira, cliente 9. Funcionando o filtro somente por texto. Cliente 102. Filtrou certinho. Somente pelo produto. Produto 12. Filtrou. Colocando o intervalo de datas. Somente a data inicial. Não vai mudar nada. Se eu colocar a data final, aí sim vai para a condição do filtro por intervalo de data e também por critério de texto. Exercita um pouco os neurônios, pessoal, mas é bem divertido fazer esta função. Pessoal, gostaram da dica? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até uma próxima aula.